Você abriu comigo Gênesis capítulo 26, versículo 15. Coloque de pé você que abriu. Você que não abriu, coloque de pé também, só para não ficar sentado sozinho. Diz assim: e todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Somente até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome para sempre, e que o teu reino jamais tenha fim, que o Senhor possa governar sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, e mostra o teu poder, Pai. Porque o teu poder, ó Pai, está em nosso meio, e eu creio, Senhor, que a tua presença é poder. Por isso, Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, pedimos que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, e falar não aquilo que queremos ouvir, mas falar aquilo que precisamos ouvir. Porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocar em prática para que gere em nossos corações mudança. Por isso, ó Deus, nesta noite nós podemos falar da Tua palavra, é um privilégio a nós. Porém, Senhor, ouvir e colocar em prática, Senhor, é um objetivo nosso. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós clamamos. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu escudo, e a rocha onde estão os meus pés é o Teu nome. Aonde jamais pode ser abalado. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Como Deus é maravilhoso. Quem veio perder tempo, diga amém. Teve um aí que falou amém. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus por você que não veio perder tempo, que veio ouvir a voz de Deus. Por que perder tempo, pastor? Porque existem muitas pessoas que vêm, ouvem a voz do Senhor, ouvem a palavra do Senhor, aprende sobre o Senhor e vai embora e faz tudo do seu próprio jeito. E não importa o que ele aprendeu, ele faz da sua própria maneira. Então, isso você veio perder tempo, né? Se você veio para ver os irmãos, amém. Mas a palavra do Senhor, ela só é eficaz quando nós tomamos posse e colocamos em prática aquilo que aprendemos. Se nós aprendermos e não colocarmos em prática, isso é perder tempo. Mas glória a Deus por você que veio hoje entendendo que a palavra do Senhor, ela transforma, ela muda, ela restaura, ela cura, ela transforma. A palavra do Senhor faz milagres. A palavra onde nós lemos hoje, o livro de Gênesis. Esses dias eu preguei, acho que uns 2 domingos atrás, sobre Abraão, e agora eu quero falar sobre Isaque. Isaque, ele aprendeu com o pai na fé, literalmente. Abraão, o pai na fé dos cristãos, o pai na fé dos judeus, o pai na fé dos muçulmanos. Se tem uma coisa que nós temos em comum nessas 3 religiões, essa é Abraão sendo considerado o pai na fé. Abraão na Bíblia, ele é a tipologia do próprio Deus, Isaque de Cristo. E se você for pegar a tipologia mais perfeita na Bíblia, você vai pegar a história de Abraão, de Isaque, de Eliezer, de Rebeca. Você vai ver que se encaixa tudo naquilo que Jesus veio cumprir. O que Jesus fez não foi diferente daquilo que Abraão fez através de Isaque, seu filho, através de Eliezer, através de Rebeca, e a terra sendo como pai de Rebeca. Se você for olhar a tipologia, você vai perceber que, na verdade,
o que Cristo fez foi passo a passo aquilo que Abraão e Isaac havia feito. Mas, trazendo a história de Isaac, você vai ver que Isaac, após o seu pai morrer, ele aprendeu com os seus pais e ele vai pelos mesmos caminhos dos seus pais. E aqui eu já quero começar a ministrar sobre a tua vida. Porque o que faz diferença para nós, e aquilo que eu disse no começo, não é apenas nós aprendermos sobre Deus, mas se vamos tomar o caminho ao qual aprendemos. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Você pode vir 1, 2, 3, 50 vezes no culto, e você pode perceber que muitas dessas vezes que você veio, se você não colocou em prática aquilo que você aprendeu, não adiantou de nada. A palavra do Senhor, ela só é eficaz na nossa vida quando nós colocamos em prática. E quando eu olho a vida de Isaac, colocando em prática aquilo que o seu pai, andando pelos mesmos caminhos que os seus pais andou, ele estava dizendo aquilo que eu aprendi com meu pai, não só com a fé, mas aquilo que eu aprendi com meu pai na minha caminhada, é por esse caminho que eu vou andar. E aqui eu quero ministrar na tua vida que o caminho em que Deus te ensina, por mais que pareça ser complicado, por mais que pareça ser difícil, é por esse caminho que você deve andar. Por mais que as coisas pareçam que não é do teu jeito, da tua vontade ou da forma que você pensava, você tem que entender que o caminho do Senhor, ele é perfeito. Que o caminho do Senhor, por mais que aparentemente seja difícil de você entender aonde vai chegar, o caminho que o Senhor colocou, esse caminho sim te leva à bênção. É por isso que você precisa entender isso, e por mais que as circunstâncias pareçam que te levam ao desespero, a perder a direção pela qual Cristo te chamou, você precisa entender no teu coração que aquilo que Deus colocou para a tua vida, isso é bom, isso é perfeito e agradável. Isaac, ele pega o mesmo caminho do seu pai, após a morte de Abraão, ele vai pelo mesmo caminho. E quando ele chega um certo tempo, vivendo com um profeta, a Bíblia vai dizer que Abimeleque era muito rico e acolheu ele, porque havia também acolhido seu pai. Mas o tempo passou, Isaac cresceu tanto, que a Bíblia vai dizer que ele colheu 100 por 1. E havia colhido 100 por 1, ele havia crescido. Tudo que ele plantava, ele colhia 10.000%. Dá para entender isso? Isso é milagre de Deus, irmão. Isso é para quem é fiel. E a Bíblia vai dizer que ele começa a crescer tanto que Abimeleque fala assim: olha, você tem crescido tanto que não dá para você viver aqui, daqui a pouco eu vou ter que servir você. Não dá para nós vivermos no mesmo lugar. E às vezes, irmão, entende isso? Quando Deus separa coisas, pessoas, circunstâncias, às vezes não é porque Deus quer te punir, é porque Ele quer te dar um outro lugar para governar. Dá para entender isso? Às vezes quando Deus te dá uma outra direção e você precisa separar de alguém ou de algum objetivo, não é porque Deus quer te punir, é porque Deus quer te atrair a um propósito diferente. E é preciso que a gente entenda isso com sabedoria. Isaac, por sua vez, entende o que ele quer, e ele diz assim: então vamos para o deserto, porque o mesmo Deus que prosperou meu pai no deserto vai me prosperar também. Ah, irmão, você não está entendendo. Não importa a crise que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos passando, o mesmo Deus que abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoou José, abençoou Moisés e veio abençoando, Ele é o mesmo hoje. E Ele não depende de deserto, de crise, de circunstância alguma para te abençoar. Ele é o que é. E aquilo que Ele prometeu em Números capítulo 20 vai dizer assim: que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Todavia diria o Senhor e não cumpriria, ou falaria o Senhor e não sustentaria aquilo que havia dito. Se o nosso Deus é um Deus que promete, Ele cumpre todas as coisas que prometeu. Então deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Se Deus te prometeu, e prometeu uma aceleração na tua vida espiritual, financeira, ainda que tudo parou, o Senhor continua em movimento. Ele não diminuiu a sua velocidade. O que muita gente diminuiu foi a sua fé, mas eu profetizo que o mesmo Deus que prometeu no começo do ano, Ele é o mesmo que vai cumprir no meio do ano, e no final dele o Senhor te dará grande vitória em nome de Jesus. Porque nada e ninguém pode parar o agir de Deus.
E a Bíblia vai dizer assim, então, e aqui eu quero começar a entrar no texto onde nós lemos. A Bíblia vai dizer que então Isaac sai para o meio do deserto, o mesmo caminho que fez seu pai. E ele diz: eu sei onde meu pai cavou um poço, nós não vamos passar sede, porque o meu pai já cavou um poço e deixou lá. Mas ele não sabia que por esse caminho também havia passado os filisteus. E os filisteus passaram, beberam da água no deserto. Mas ao invés de deixar a água para quem vinha, eles preferiram entulhar. E aqui eu já começo a ministrar o texto que nós começamos a ler. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas na nossa vida, nesses dias, que são igual os filisteus. Por quê, pastor? Eles não importam se você tem, eles querem entulhar o que você tem. Eles podem até beber da água, mas quer saber de uma coisa? Eu prefiro que nem eu mesmo, quando voltar, tenha água aqui, desde que eles também não tenham. Isso chama-se inveja. E o que existem nos nossos dias, pessoas com inveja, ao ponto de olhar para outro e dizer assim: não é que eu quero ter o que ele tem, eu não quero que ele tenha aquilo. E nós vemos que eles passaram, e eles poderiam passar novamente por aquele lugar, mas vamos entulhar, porque se não é nosso, também não é de ninguém. Mas eu venho profetizar algo sobre a tua vida, que todo invejoso cairá por terra. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor preparou para você, meu irmão, não tem ninguém que possa entulhar, não tem ninguém que possa parar, não tem ninguém que possa impedir o que Deus tem para a tua vida. Não, irmão, você não está entendendo. Tem pessoas que olham para você e falam assim: olha, o negócio não é que eu quero ter um carro melhor que o dele, eu não quero que ele tenha. Sabe por quê? O invejoso, ele não quer conquistar, ele não olha para aquela pessoa dizendo assim: mas eu queria ter uma casa também, Deus vai me abençoar. Deus abençoou o Tidu, vai abençoar eu também. Não, ele não quer nivelar por cima, ele quer nivelar por baixo, porque ele é um fracassado, ele não consegue. Ele diz assim: se eu não consigo, ele também podia perder a dele, porque ele quer nivelar por baixo. Invejoso é aquele que não consegue fazer algo, então ele se frustra, e ele quer nivelar você por baixo. É por isso que você não pode dar ouvido a todos, porque existem pessoas que elas não querem deixar você fazer, elas querem te segurar. Mas o Senhor vai abrir a mente de muitas pessoas para entender que o que o Senhor tem para você não depende da opinião de ninguém, depende daquilo que o Senhor tem. E se você aprender a tomar posse, você vai viver o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer isso para você, não só no espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. O seu casamento vai dar certo, não é porque o do teu amigo deu errado, porque não obedeceu a Deus, que o teu vai dar errado. Não é porque a empresa dele quebrou no tempo da crise, que a tua também tem que quebrar. Não é porque o seu amigo briga em casa com todo mundo, que na tua casa também tem que ser uma tragédia, um inferno. Não é porque o seu amigo fez uma prestação num carro e não conseguiu pagar, que também a sua, Deus não vai honrar. Você precisa entender o caminho que você está tomando, é o caminho que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se você obedecer à voz do Senhor, o Senhor te suprirá em todas as coisas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: que então Isaac achou o poço que o seu pai havia cavado, estava agora por sua vez entulhado. E ele então vai desentulhar o poço. E eu quero dizer para você, desentulhar poço não tem nada pior nesse mundo. É mais fácil você cavar um poço novo do que você desentulhar um poço. E aí você me pergunta: por quê, pastor? E eu te respondo: porque entulho, irmão, é caco de telha, é caco de piso, é pedra, é terra, é tudo que te machuca. Cavar poço, pastor, como é? Cavar poço é você cavar a terra, mas desentulhar
tudo que não presta foi jogado lá dentro. Tem alguma coisa na minha casa que não presta, joga dentro do poço. Tem resto de piso velho, quebrado, cerâmica, joga dentro do poço. Tem um fogão velho lá em casa que não serve para nada, joga dentro do poço. Tudo que não presta, para dentro do poço. E para desentulhar esse poço é muito mais complicado. Mas quem tem visão e objetivo, meu irmão, quem crê na promessa, ele não olha a circunstância, ele olha o final. Quem tem promessa, olha aonde vai chegar, não se preocupa com o obstáculo daqui até lá, ele sabe que ele vai chegar. E é por isso que Paulo vai dizer que em tudo nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí você vai me dizer, pastor, como somos mais do que vencedores se eu estou passando por uma prova na minha casa? Como somos mais do que vencedores se estou passando por uma prova na minha saúde? Como somos mais do que vencedores se está faltando dinheiro na minha casa? E aí eu te digo, é porque o Senhor está dizendo que no final somos mais do que vencedores. Espera chegar no final. Eu digo para você que no final tudo vai dar certo. Pastor, mas não deu certo ainda. Calma, não chegou no final. E a Bíblia vai dizer que então Isaac começa a desentulhar o poço. E aí, meu irmão, o problema acontece. Por quê, pastor? Porque ele começa a desentulhar, e tudo que ele vai desentulhando começa a machucar. Porque quando você vai pegar entulho, machuca tudo suas mãos. Mas aí eu aprendo algo que o Senhor vai dizer, que toda obra que nós fizermos está gravada na palma da nossa mão. O Senhor quer dizer, pastor? A Bíblia vai dizer assim, que quando nós chegarmos diante do Senhor, a primeira coisa que Ele vai pedir é o quê? O que tens em tuas. Davi disse, Senhor, eu quero construir o templo. Eu vou construir o melhor templo para o Senhor, a tua casa. O Senhor vai parar de ficar dentro da tenda e nós vamos construir um templo. Ele vai dizer, Davi, você não pode. E ele disse, por que não, Senhor? Ele disse, porque na tua mão tem sangue. Ele disse, mas eu não estou vendo o sangue na minha mão. Ele disse, mas tem. Porque você é um guerreiro. Na tua mão tem sangue. O Senhor Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele não apareceu com as chibatadas nas costas e nem com a coroa de espinho. Ele não apareceu com nenhuma cicatriz, a não ser a marca nas suas. É por isso que o profeta Isaías vai dizer assim, que quando ele olha para o Senhor diz para ele, pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia eu não me esquecerei de vós, porque tenho gravado o seu nome na palma de minhas. Toda obra que nós fazemos está gravada na palma de nossas mãos. Quando Isaac começa a cavar os entulhos, e entulho machuca, ele está dizendo, eu estou trazendo na palma de minhas mãos aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor. E aqui, irmão, é um mistério muito grande, sabe por quê? Porque toda vez que se cava, quanto mais se cava, mais para o fundo vai. E aí, é o problema de muitos dentro da igreja. Por quê, pastor? Ele vai dizer assim, pastor, quanto mais eu cavo no mundo espiritual, quanto mais eu trabalho, menos pessoas me veem. Parece que quanto mais eu me dedico, menos pessoas me honram. Sabe, pastor, no meu trabalho, quanto mais eu faço, menos me valorizam. Sabe, pastor, na minha casa, quanto mais eu tento melhorar, menos eu sou honrado. Continua cavando, mano. Sabe por quê? Quanto mais você cava, mais você some no golpe de vista das pessoas que olham na horizontal. Porque ele está olhando aqui, você está cavando e não te vê. Então, quanto mais você cava, joga terra e entulho para cima, mais difícil fica, menos pessoas te veem. Mas o Senhor, Ele nunca olha na horizontal, Ele sempre olha na vertical, é de cima para baixo. Ainda que ninguém te veja, o Senhor, Ele está te vendo, dizendo, continua cavando, tem água, filho.
Ah, irmão, você não está entendendo. Ainda que ninguém te valorize, o Senhor está dizendo: eu te vejo, e no tempo certo eu te honro, e não tem ninguém que pode parar o meu agir. Dá para entender o que eu quero dizer, meu irmão? Às vezes pessoas não te honram, às vezes pessoas não te valorizam, às vezes pessoas não te dão a honra necessária na tua vida, mas o Senhor está dizendo: eu estou te vendo, continue cavando. Ah, Senhor, mas a minha mão já está machucada, não importa, continue cavando. Ah, pastor, mas está difícil de manter meu casamento, não importa, continue lutando. Ah, pastor, mas está complicado a minha empresa, continue cavando. Ah, pastor, mas está complicado a trabalhar naquele lugar porque ninguém me honra, continue cavando. Ah, pastor, mas no ministério ninguém me dá oportunidade, ninguém me vê, continue cavando, porque ainda que ninguém te veja na horizontal, o Senhor está te vendo na vertical, dizendo: vai, filho, porque no fundo existe algo, existe a água viva do Senhor. No meio do deserto não há nada melhor do que encontrar água. Você pode até encontrar comida, mas não é valorizado quanto a água. Eles estão cavando, porque algum invejoso tentou destruir. Eles estão cavando e se machucando, porque alguém que não teve coragem de honrá-los, entulharam. E ele cava, mas quando chega no final, a Bíblia diz: encontrou água. Pastor, o que significa isso? E ele coloca um nome na água: águas vivas. Por quê, pastor? Porque existe uma água, e eu quero ministrar isso para você essa noite, que sai do trono de Deus. E um dia Jesus, no poço de Jacó, Isaac, presta atenção no que eu quero dizer. Isaac cava o poço, acha água. Passa-se os anos, esse poço fica para quem? Jacó. Desentulha o poço novamente, seu filho. Passa-se muitos anos, um dia Jesus senta no poço de Jacó. E lá sentado no poço de Jacó, a Bíblia diz que ele prega para uma prostituta, porque ela tinha 5 maridos, ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Prostituição. E ele prega para ela e diz assim: olha, dá-me água desse poço. Ela disse assim: não posso falar contigo, esse é o poço de Jacó, nosso pai. E Jesus disse: se você soubesse com quem fala, eu daria água para você, e a água que você beber, jamais você terá sede, porque a água dá vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que enquanto pessoas olham para Isaac e ele some no golpe de vista da multidão, e ele continua afundando, desentulhando o poço, procurando água, se ele não faz isso, Jesus não senta no poço, não ganha uma mulher samaritana, que depois é a primeira missionária e ganha toda Samaria para Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que você faz, por mais que ninguém veja, há propósito. O propósito pode não ser agora, mas o propósito vai chegar. Parece que você trabalha e ninguém vê. Eu preguei, eu falei de Jesus para aquela pessoa, mas ninguém viu. Eu até tentei evangelizar aquele mas ele foi embora. Daqui uns anos você fala assim, se você encontra ele, fala: eu sou um pregador da palavra, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E você fala: bem que eu preguei para ele lá atrás. Estava cavando poço, meu filho. Se você aprender a cavar poço, Jesus faz milagre. Faz a tua parte, Jesus faz a dele. Cava poço, pastor, mas machuca. Não importa se machuca. É por isso que eu acredito que o Senhor vai levantar uma geração que olha para as suas mãos e traz no seu corpo a marca do Evangelho. Eu cavei poço para alguém ganhar para Jesus. Eu cavei poço para alguém gerar alguma coisa no mundo espiritual. Eu cavei poço, eu chorei sozinho, ninguém me viu, ninguém entendeu o que eu estava fazendo, mas eu continuei fazendo, e hoje a obra do Senhor, ela cresce. Por quê? Porque o Senhor me honrou. Eu cavei poço para o Senhor ganhar a samaritana. Alguém tem que fazer alguma coisa para o Senhor fazer a parte dele. Você precisa cavar poço. Como eu faço isso, pastor? Entendendo o caminho.
que o Senhor Jesus te deu. Abraão deixou o caminho, Isaac seguiu, encontrou o poço. Os filisteus é Satanás, a inveja, a destruição. Você pode ir embora, ou você pode cavar poço, dizendo: eu vou pegar dessa água, porque um dia alguém vai precisar sentar na beira do poço. Alguém vai ganhar uma cidade inteira, porque Jesus sentou na beira do poço. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu tenho que terminar por conta do horário. O Senhor está fazendo coisas grandes nesses dias, e nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Há um caminho que o Senhor nos deu. Nós precisamos entender que, se for preciso, precisamos cavar poço. Pastor, mas não ganhei ninguém para Jesus. Não importa, cava poço, alguém vai ganhar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja.